Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos chegando, meu irmão, estamos chegando, minha irmã, estamos chegando, meu amigo, minha amiga. Muito boa noite a todos. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Muito boa noite a vocês. Muito bom final de domingo a todos. Que Deus abençoe esse final de domingo. Que Deus possa abençoar o começo da semana, amanhã. Então estamos chegando, 8 horas 3 minutos, em mais uma transmissão via Facebook, em mais uma transmissão via Instagram. E lembrando também, além dessas duas transmissões ao vivo, o vídeo correspondente a essa transmissão fica no perfil do Facebook, é só lá achar no meu perfil, fica no IGTV também do Instagram, e posteriormente, depois do término da live, eu também coloco o vídeo na íntegra no YouTube, no canal Evangelho Segundo o Evangelho. É só procurar pelo título lá de hoje, Deus, por que não falas comigo? E você achará. Então, muito boa noite, meu irmão, muito boa noite, minha irmã, meu amigo pessoal, minha amiga pessoal, meu amigo virtual, minha amiga virtual. Estamos aqui começando mais uma transmissão, mais um modesto recado do Evangelho, com o tema proposto hoje, meus amigos. Deus, por que não falas comigo? É uma dúvida que muitos irmãos têm, muitos irmãos cristãos ou até não cristãos, mas ao longo dessa live tentaremos esclarecer o porquê Deus não fala conosco, ou quando Ele fala, ou como podemos ouvir Deus falar conosco, como podemos escutar Deus no nosso coração. É que, em modesta parte, tentaremos comentar hoje, sempre à luz da Bíblia, sempre à luz da Palavra de Deus, meus irmãos. Eu ratifico a toda live, a toda transmissão que eu faço, que eu não estou aqui para falar as minhas palavras, eu estou apenas tentando falar do Evangelho de Cristo, falar as palavras que a Bíblia Sagrada trazem, só isso. As minhas palavras não interessam muito. A palavra de Deus, essa sim, essa é pertinente à nossa vida, essa interessa muito, meus irmãos. Então, estamos aqui em mais uma transmissão. Hoje, 31ª live de número 31, meus irmãos. 31, o tempo passa rápido. Duas lives por semana eu faço, então já chegamos aí a 6, 7 meses de live aí. Aliás, 4, 5 meses de live. Então, Deus tem me concedido essa graça de falar do seu Evangelho através das minhas redes sociais. Então, mais uma vez, meus irmãos, cumprimentando a todos que estão aqui, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Lembrando que ao longo dessa live, quem porventura quiser colocar algum comentário no Instagram ou colocar algum comentário no Facebook, sinta-se à vontade, ou algum comentário concordando, algum comentário discordando, não tem problema, é uma live democrática. Quiser apenas dar um oi, acenar também, eu responderei, sempre procuro responder todos os comentários durante a live. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Quem tiver oportunidade e achar que deva, pode compartilhar a live com seus grupos de amigos e alguns grupos de Facebook. Também é muito interessante, sempre é interessante levar o Evangelho a tantas quantas pessoas, a tantos quantos forem possível levar a palavra de Deus. Então, dito isso, meus irmãos, vamos entrar no tema. O tema proposto hoje é: Deus, por que não falas comigo? Em algum momento da nossa vida, às vezes ocorre essa dúvida. Às vezes no momento de fraqueza, no momento de dúvida da nossa fé, às vezes nos indagamos. Eu mesmo várias vezes já indaguei-me a respeito já fiz essa pergunta para o Senhor nosso Deus.
Inclusive, meus irmãos, eu não tinha pretensão de falar esse tema. Eu ia iniciar hoje uma série de lives devocionais. Devocional é pegar algum capítulo, alguma parte da Bíblia, algum versículo, algum livro e dedicar-se a ler e estudar aquele livro, somente aquele livro. E aí cada livro ou cada capítulo de um livro trata de temas diversos. Então eu pretendia fazer devocionais a partir de hoje. No entanto, o Espírito Santo me ocorreu dessa dúvida e Deus colocou em mim esse questionamento. Resolvi abordar esse tema hoje, e as lives devocionais eu deixarei para um segundo momento, mas aí eu avisarei sempre quando eu começarei estudo devocionais do livro da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, sempre, como vocês conhecem, eu procuro trazer um histórico as diferentes dispensações de Deus ao longo do tempo, ao longo do Velho Testamento e do Novo, da Igreja Primitiva, dos Evangelhos, a respeito do tema que eu proponho. Então, hoje, como o tema é Deus, por que não falas comigo? Então, eu vou trazer um breve histórico, bem rápido mesmo, bem sucinto, de como Deus falava com o seu povo, com os seus, ao longo de todos os tempos e do Velho Testamento. Mas é de uma forma bem resumida mesmo, para chegar aos dias atuais, que é o que nos importa. Eu acho apenas importante isso para dar um contexto, para um melhor entendimento de todos que forem assistir. Bem rápido mesmo. Irmãos, é preciso entender, em primeiro lugar, aqueles que têm um mínimo de conhecimento bíblico, que o Velho Testamento, praticamente todo ele é Deus tratando com o povo de Israel. Portanto, é Deus falando com o povo de Israel. Então, como eu falei lá, existem dispensações. Deus tratava com o povo de Israel de uma maneira e nos trata hoje, como Igreja de Cristo, de outra maneira. Para ter esse diálogo de Deus com os homens, no início era de uma forma bem direta. Então Deus escolhia alguns dentre o povo, alguns com o coração reto, com caráter, tementes a Deus, aqueles que seguiam os preceitos divinos, e esses eram escolhidos para Deus falar com eles, muito de forma inclusive direta. Então no início era assim, meus irmãos. Era somente para alguns, não para todos, que Deus se comunicava dessa maneira direta. Exemplo de Noé, está escrito assim na palavra: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Gênesis 6:13. Aqui um exemplo de como Deus tratava diretamente. Deus, através de voz espiritual para Noé, ele falava diretamente mesmo. Olha que diz essa outra passagem: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Gênesis 15:1. Aqui já Deus fala com Abraão através de visão. Já não é de uma maneira direta, como o exemplo anterior de Noé. Seguindo aqui, para nós sermos rápidos nessa parte, meus irmãos. Já que Deus falou a Abraão de uma maneira, visão, como eu falei antes, uma maneira um pouquinho diferente. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu-lhe: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa.
Êxodo 3, 2, 5. Aqui já Deus falando com Moisés de uma maneira um pouco diferente, através do fogo, através de visão, através de uma maneira diferente que ele falou a Abraão, que falou a Noé. Então, inclusive, no caso de Moisés, é uma das palavras, é um dos homens de Deus que mais falou diretamente, que mais ouvia a voz de Deus diretamente. Era um homem com muita intimidade com Deus. Moisés é tido por muitos como o homem que mais tinha intimidade com Deus do Antigo Testamento. Inclusive, Moisés recebeu de Deus diretamente os 10 mandamentos, que nós conhecemos bem, e mais os 613 mandamentos da lei mosaica, da lei de Israel. Ele recebeu todos de forma direta, meus irmãos. Então não foi só os 10 mandamentos. A lei mosaica é bem conhecida e é usada até hoje por alguns israelitas ortodoxos. Então, Moisés assim recebeu de forma direta do Senhor, meus irmãos. Posteriormente a isso, no Velho Testamento, vieram os profetas. Então Deus, daquele momento em diante, já não mais falava diretamente com alguns, mas através do Espírito Santo que se achegava aos profetas, e esses profetizavam palavras que Deus os orientava a profetizar. Isso foram muitos profetas, meus irmãos. Então não era mais uma forma tão direta assim. Olha o que diz a palavra. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dai ouvido, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-vos, mas eles se rebelaram contra mim. Isso está em Isaías 1, do 1 ao 2. Aqui já um exemplo clássico de Isaías, um dos maiores profetas de Deus, usados por Deus no Antigo Testamento. Inclusive, Isaías é tido por muitos, como o profeta que mais profecias fez a despeito da vinda do Messias, a despeito da vinda do Cordeiro de Deus, a despeito da vida do Cristo. Então Isaías se notoriozou muito por esse tipo de profecia. Outro exemplo. Mas veio o anjo do Senhor e disse a Elias, o tesblita, levanta-te para que não encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhe, porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebu, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor, da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Isso está em 2 Reis, do 1, do 3 ao 4. Mais um exemplo de outro profeta bem conhecido, bem notório do Antigo Testamento, meus irmãos. E assim ocorreu por vários e vários profetas. Então, o profeta falava em nome de Deus, ele tinha a orientação espiritual de Deus para falar. Só que é bom ressaltar, meus irmãos, eu vou fazer uma live só sobre isso. Praticamente todos os profetas eram marginais, uma palavra bem conhecida hoje. Marginal, que viviam à margem do poder da época. Eles eram do povo israelita, mas eles não se misturavam com o poder, com os reis, com os príncipes, ou até com a classe sacerdotal. Eles viviam separados nos campos, separados por Deus, porque eles eram homens de Deus e eram homens puros. Então eles não se misturavam, eram marginalizados, justamente para não se corromperem, pois o povo de Israel, os seus governos, em muitas ocasiões era corrupto, desobedecia às leis de Deus. Então o que ocorria é que se o profeta profetizasse coisas boas a respeito dos reis e do povo, ele era amado. Mas em outro momento, se Deus desse um recado, vamos dizer assim, mais duro, o povo o odiava, e o profeta falava realmente aquilo que Deus queria que ele falasse. E muitos, inclusive,
foram condenados à morte, foram mortos, sofreram horripilantes mortes e castigos justamente por falar a verdade. Então, já naquela época, os profetas verdadeiros de Deus eram marginais, viviam à margem do poder israelita. Isso é muito importante sabermos. Um detalhe, por exemplo, do profeta Isaías. O profeta Isaías sendo encerrado a mandado do rei Manassés, olha, o rei mandou prendê-lo, considerado um dos piores reis de Israel, filho de Ezequias, recebe a condenação à morte de forma sangrenta e cruel. Segundo esses escritos apócrifos, ele foi cerrado ao meio. Então essa descrição não está na palavra de Deus, mas tem livros apócrifos, livros que não são canônicos, que não estão na palavra de Deus, mas livros históricos que afirmam que o castigo do rei para Isaías, que era um homem de Deus, um profeta de Deus, foi uma morte horrível, como descrito aqui. Esse Isaías que eu citei agora é apenas um dos muitos exemplos de como os profetas, como os homens de Deus eram tratados, pois eles falavam a verdade de Deus, e às vezes a verdade de Deus para o povo de Israel não era boa, eles não aceitavam a palavra de Deus. Então os profetas sofriam, apesar de serem homens de Deus, eles sofriam as consequências. Até João Batista, meus irmãos, que foi contemporâneo de Cristo, que viveu na época de Cristo, sofreu uma morte horripilante. Ele foi decapitado por fazer uma profecia contra o rei de Israel na época, que tinha um caso amoroso com a sua cunhada. Então o profeta, segundo a orientação divina, falou contra, ele foi decapitado, ele foi degolado por esse motivo. Então já na época de Cristo, então o último dos profetas que se tem conhecimento que a Bíblia nos fala. Então, meus irmãos, esse é um breve histórico de como Deus falava no Antigo Testamento com os seus. Uma forma bem resumida para nós não nos estendermos muito. Virando a chave, meus irmãos, indo para um segundo momento, chegamos à vinda do Cristo, à vinda do Cordeiro de Deus, aquele que tiraria os pecados do mundo. O Senhor veio, meus irmãos, aquele em qual o Isaías tinha profetizado, aquele que Daniel fez profecias, aqueles que o próprio rei Davi disse que viria, ele realmente veio. O Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo, o Messias veio ao mundo. Deus desceu ao mundo. Deus mesmo, em forma do Deus Filho, veio ao mundo entre nós, se fez homem e veio ao mundo. E agora, meus irmãos, nós o escutamos. Deus se fez homem, se fez Deus Filho e veio ao mundo. Nós o escutamos? Eu respondo, não, nós não escutamos. E o que fizemos? O que nós, humanidade, seres humanos, fizemos com o Deus que veio ao mundo para falar com nós? Nós não apenas o escutamos, nós o penduramos numa cruz. Nós o castigamos, nós o condenamos à morte física, à morte terrestre. Então Deus tentou falar de várias maneiras, o povo não escutou. Deus veio ao mundo pessoalmente, tentou nos falar, nós não escutamos e ainda mais, condenamos-os à morte terrestre. Isso foi o que nós, humanidade, fizemos quando Deus tentou falar de uma maneira diferente com nós, meus irmãos. Isso a gente tem que ter muita consciência. Nós penduramos o Deus que veio para falar com nós numa cruz, condenamos à morte. Então veja essa passagem bem conhecida em que Cristo fala do rico e fala do pobre. Olha o final do versículo. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse, se não ouviram a Moisés e não ouviram aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns mortos ressuscitem. Isso está em Lucas 16, 30 a 31.
Então, nessa história que Cristo fala do rico e do Lázaro, que é bem conhecida, ele dá o exemplo. Eles tiveram a Moisés, eles tiveram os profetas e não acreditaram neles. Preferiram cegar seu coração para Deus e mais posteriormente preferiram cegar seu coração e encher-se de ódio contra o Cristo. Então, isso que somos nós, humanidades. Nós nunca quisemos um diálogo com Deus. Nós nunca tivemos o coração aberto a ouvir a Deus. Isso é muito importante, meus irmãos. Não adianta ter presunção do contrário. E aqui chegamos à pergunta título. Deus, por que não falas comigo? Nos dias de hoje, a pergunta que é o tema, meus irmãos. Deus, por que não falas comigo? Aí eu vou dizer, meu irmão, pela imensa graça, pela inúmera graça de Deus, pela infinita graça de Deus, Ele fala conosco, meus irmãos. Ele fala conosco a todo momento. Ele pelo menos quer falar conosco a todo momento, meus irmãos. Mas para que isso ocorra, nós temos que querer ouvi-lo. Tem que partir de nós, de abrirmos os ouvidos do coração para ouvir a mensagem do Cristo, a mensagem de Deus. Então, é nós que temos que buscar abrir os nossos ouvidos espirituais a Deus, que Ele nos falará, meus irmãos. Mas aí, para que possamos ouvi-los, temos que querer de verdade, meus irmãos. E aqui vai mais uma pergunta, mais uma questão. Mas como ouvi-lo? Como ouvir a Deus? Como permitir que Ele fale com nós? Existem várias maneiras, meus irmãos. Existem várias maneiras. Eu vou mostrar a principal, aquela que eu considero a melhor forma de falar com Deus, de ouvir a Deus. Existem outras, mas eu me prenderei um pouquinho nessa forma. Está aqui, meu irmão. Está aqui, quem estiver assistindo o vídeo agora, este livro, essa forma, é a melhor maneira de ouvir a Deus, meu irmão. É a melhor maneira de ouvir a Deus. Então, naquele momento em que você estiver fraco na fé, em que você estiver triste, em que você estiver com poucas forças e se questionar, Deus fala comigo, pedindo isso em oração ou de outra forma, lembre-se, meus irmãos, aqui Deus fala comigo, aqui Deus fala contigo, aqui Deus fala com aqueles que querem ouvi-lo. Abram esse livro e Deus falará com vocês, meus irmãos. Abram esse livro e o Cristo falará com você através do seu Evangelho. Abra esse livro, não há outra maneira melhor de escutarmos a Deus, de ouvi-lo, a não ser por intermédio da Bíblia Sagrada, onde tem a voz, a palavra de Deus, meus irmãos. Muito importante isso. Continuando. Existem outras maneiras, meus irmãos, como até pretendo fazer uma live, talvez uma continuação dessa, existem outras maneiras, que é a oração, falarei um pouquinho agora a respeito em seguida, mas eu considero a Bíblia a melhor maneira de ouvir a voz de Deus, meus irmãos. Então, nos dias de hoje, meus irmãos, tem muitos crentes, muitos que se autodeclaram cristãos, que ficam atrás, procurando locais onde tenham profecias e revelações. Eles têm uma necessidade gigante, eles andam atrás de revelações e profecias, mas eles se esquecem que as revelações que nos interessam, que são pertinentes a nós sabermos, estão aqui. As profecias que são pertinentes a nós sabermos, que nos darão orientação, estão aqui, meus irmãos. Então, muito cuidado, eu peço a você que tem Cristo no coração, cuidado ao andar atrás de revelações e profecias. Filtre, meu irmão, use o discernimento espiritual, ore ao Espírito Santo para lhe capacitar a ter entendimento. Cuidado com profecias e revelações. Hoje nós abrimos as redes sociais, meus irmãos,
Existem muitas lives, e eu acompanho, sem acompanho não no detalhe, mas eu vejo, principalmente em sextas e sábados de noite, domingo, mais tarde da noite, inúmeras pessoas fazendo lives. Deus tem uma revelação para você, a live das revelações, as lives da profecia. Fuja disso, eu peço, meu irmão, minha irmã, encarecidamente, fuja disso. Isso não é de Deus, isso não é do Evangelho. Lives ou até cultos de profecia e revelação não é do Evangelho. Pode ser de outras coisas, de outros poderes espirituais, mas não são de Deus. Não são do Evangelho, não é de Cristo, meus irmãos. Rapidamente, um exemplo pessoal meu. Eu, antes de me converter a Cristo, eu e minha esposa andamos por muitos lugares. A gente estava procurando uma igreja, procurando uma denominação para começarmos a ter uma vida espiritual. E nós fomos, nessa procura, nós fomos parar numa igreja, numa denominação da nossa cidade, lá de Charqueadas, onde morávamos. E que era, eu não me lembro, recordo o nome, mas era uma coisa de palavra revelada, não sei o que revelado. E era um culto aproximadamente de 1 hora em que ninguém abria a Bíblia, nem pastor, nem ninguém abria a Bíblia, ou lia uma palavra, ou orava, ou fazia uma coisa parecida. Era apenas uma pessoa indo na frente revelando, ó, Deus tem um livramento para você. Vinha outra, olha, eu estou revelando para ti, para a tua vida. Eu tenho uma profecia para ti, para a tua vida. O que aconteceu, eu e minha esposa fomos 2 vezes, eu creio, não me recordo bem, e nunca mais fomos. E vimos que ali não era de Deus, que ali não era o Evangelho, muito pelo contrário, meus irmãos. Então, eu digo para você, pare com essa agonia de procurar profecias e revelações para a sua vida. Estão aqui, meus irmãos. Estão aqui. Continuando, meus irmãos. Não se torne um viciado por profecias e revelações. Não se torne. Isso é muito preocupante, meus irmãos. Isso não é de Deus. Como eu disse, todas as profecias estão na palavra de Deus, estão na Bíblia. Mas aí isso nos remete a mais uma questão. Se eu falei para a gente tentar evitar essas revelações e profecias, podemos afirmar, mas então não existe mais profetas? Existem sim. Não da forma que a maioria das pessoas entendem ou imaginam um profeta, mas existem, meus irmãos. A palavra nos diz, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Atenção, importante. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. As profecias, naquela época, que é a formação da igreja, é com esse objetivo, aperfeiçoamento dos santos, obra do ministério, edificação do corpo de Cristo. Isso está em Efésios 4, do 11 ao 12. Então, meus irmãos, é preciso saber diferenciar os diferentes papéis que os profetas tiveram e têm ao longo dos diferentes tempos e diferentes povos, meus irmãos. No Novo Testamento existiam profetas, mas esses profetas apenas tentavam corroborar, dar um detalhe a mais, detalhar a mensagem do Evangelho de Cristo que já tinha partido. O objetivo dele é desse, já nessa época, na formação da igreja, no início da igreja de Cristo. Então era para o aperfeiçoamento, era para o início, meus irmãos. Então surgiam muitas dúvidas. É bom a gente entender que no início da igreja de Cristo, por exemplo, Paulo, que é tido como um dos maiores evangelistas do Novo Testamento, ele não tinha um livro, as epístolas de Paulo, ele não tinha um livro, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo João. Não, estava tudo ali dentro dele, dentro da mente dele, orientada pelo Espírito Santo. Então ele tinha que dar as instruções, ele tinha que esclarecer. Isso era profetizar. Profetizar, na essência da palavra, é falar da parte de Deus. E mesmo assim eles não inventavam coisas novas, eles não diziam teorias diferentes do que Cristo tinha pregado. Então isso tem que ficar bem claro, meus irmãos. Mas
O profeta não pode inventar coisas novas. O profeta que tem o dom de profetizar, ele apenas vai corroborar, ele apenas vai confirmar a palavra de Deus. Ele vai dar um esclarecimento a quem queira da palavra de Deus. Então, profetas, hoje, meus irmãos, são pessoas que têm o dom de falar a palavra de Deus. Diferente de cargos. Dom é uma coisa, cargo é outra. Na penúltima live eu falei bem detalhadamente disso. Se quiser, ele pode até lá no YouTube achar. Dons e cargos, meus irmãos. Então, o dom de profetizar é falar da parte de Deus, ou esclarecer e achar o local correto do que está aqui. Não existem invenções novas, não existem profecias novas para a parte de Deus. Então, cuidado nesse discernimento, meus irmãos. Paulo já nos adverte. Olha o que ele fala. Segundo a graça, olha, esse versículo é maravilhoso, meus irmãos. Esse versículo, preste bem atenção nessa passagem, é curta, mas de uma sabedoria, de um esclarecimento infinito, meus irmãos. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. No final vou repetir, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Quer mais uma coisa, meu irmão? Então, se alguém vier profetizar ou revelar para você o fim do coronavírus, o começo de uma nova pandemia, esse vírus veio para modificar o mundo, é uma profecia que eu estou fazendo. Eu tenho uma profecia que eu sei o dia da volta de Cristo. Fuja disso, isso não é de Deus, isso não é de Cristo, isso não é do Evangelho, isso não está aqui. Se não está aqui, não é de Deus. Aqui Deus falou, fora daqui Deus não falou. É claro e objetivo, meu irmão. O que está aqui Deus falou, o que não está aqui Deus não falou. Então, é isso, meus irmãos, é isso que eu quero dizer. Deus fala através da Bíblia Sagrada, não há outra forma. Então, se alguém vier profetizar para você falando um trecho da Bíblia, que se adequa àquela situação que você está vivendo no momento, é de Deus. Se alguém vier inventando novas profecias que não estão no livro, não estão na palavra sagrada, não é de Deus, meus irmãos. Isso é muito importante. Que eu li agora, essa passagem está em 1 Coríntios 3, do 10 ao 11. Então, meus irmãos, meu irmão, minha amiga, meu amigo, meu irmão em Cristo, fuja, pare com esse vício de buscar profecias e revelações. Vamos nos ater à palavra de Deus. Deus quer falar conosco. Deus quer falar comigo e falar contigo, meus irmãos. Em cada versículo, em cada passagem, em cada capítulo, em cada livro da Bíblia, Deus está trazendo uma mensagem para mim e uma mensagem para ti, uma mensagem para nós. Então é lá que nós ouviremos a palavra de Deus, meus irmãos. Já indo para o final, 9 horas e 36 minutos, eu sempre tento deixar o mais próximo de 30 minutos a transmissão, meus irmãos. Então vamos para a parte final aqui. Dedique-se mais à Bíblia Sagrada como forma de falar com Deus. Mas é claro que não podemos esquecer das orações, falei um pouquinho agora atrás, as quais provavelmente até falarei em outra live também. Também é uma ótima maneira de falar com Deus, meus irmãos. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6,6, uma passagem bem conhecida, meus irmãos. Então a oração também é uma boa maneira de falarmos e de escutarmos Deus, meus irmãos. Então, um esclarecimento sobre oração bem curto, bem simples. A oração, falarmos com Deus, pode ser a qualquer momento,
pode ser a qualquer hora, pode ser em qualquer lugar. Não tem necessidade de irmos a um templo humano para orarmos. Não tem, meus irmãos. Não tem necessidade de ir a um templo construído por homens para escutar a Deus. Ele fala contigo em qualquer lugar, como a passagem está dizendo aqui, em secreto no teu quarto, ele te ouvirá. E se você abrir o coração para ele, abrir os ouvidos espirituais, ele também falará contigo, ele também falará comigo. Repetindo o que eu li agora, está em Mateus 6:6. Terminando mesmo, meus irmãos, 9 horas e 37 minutos, antes do último versículo que eu leio aqui. Agradeço muito os irmãos terem assistido, quem tiver a oportunidade de compartilhar a live, fique à vontade. Quem tiver a oportunidade de levar a outros amigos a live também, ela fica no meu perfil do Facebook, ela fica no IGTV do Instagram, ela vai para o YouTube daqui a pouco. Então agradeço muito, meus irmãos. Para finalizar sobre o falar com Deus, eu encerro com essa passagem, meus irmãos. Acredite, Deus quer falar conosco. Deus quer a todo momento falar com aqueles que têm o coração e têm os ouvidos espirituais abertos a Ele. Encerro com essa passagem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Isso está em Apocalipse 3:20, uma passagem bem conhecida. Se o Senhor quer entrar na minha casa e eu ouvir a voz dele, se ele quer cear comigo, significa que ele quer falar comigo. Então eu abro a porta para o Senhor Jesus para entrar na minha casa, para entrar no meu coração, para entrar na minha casa espiritual através do seu Espírito Santo. E ele ali ceará comigo e ele ali falará comigo. Então vou repetir. Eis que estou à sua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Agradeço muito. Bom final de domingo a vocês. Bom final de noite. Que Deus abençoe essa noite que está aí. Que Deus abençoe a semana que amanhã começa aí para quase todos. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe as vossas vidas e as vossas famílias. E que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Muito obrigado. Boa noite a todos.